Muito bem, então vamos lá, aqui é o Natanael Oliveira, cofundador da Marketing Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um vídeo aqui muito especial, é bem diferente de todos os vídeos que, se você me acompanha, deve ter assistido, porque hoje eu vou contar os bastidores de uma história que eu sempre conto pra vocês, trazendo ali a linha cronológica, né? Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, mas hoje eu quero abrir todos os bastidores desse processo aí que a gente passou desde 2011 até hoje, desde a Nordeste SEO até virar marketing com digital, todos os caminhos aí que a gente passou em termos de processos e principalmente em termos de modelo de negócio. E hoje eu quero bater um papo com você de como mudar o modelo de negócios da sua agência digital. Você vai passar por essa viagem aí, você vai ver essa linha do tempo do que aconteceu, por que eu tomei algumas decisões, quais decisões foram acertadas, quais decisões não foram acertadas, para que você se encaixe agora e olhe, beleza, eu estou nessa fase, talvez eu deveria seguir esse caminho, eu vou mostrar algumas opções daquilo que você pode seguir, beleza? Então vamos direto ao que interessa e vamos começar essa visão geral da Nordeste SEO até a marketing com digital. Eu vou basicamente falar sobre o período ali de 2011 até 2014, depois eu vou entrar aí 2015, 16, 17, chegando 2018, para você entender a visão geral de como que o modelo foi mudando. Eu não vou entrar aqui em detalhes, muitos de vocês já conhecem essa história, mas para quem não conhece, basicamente, eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda ali em 2017, 2007, aí 2011 estava me formando, eu trabalhava vendendo planos telefônicos, não trabalhava em nada relacionado aí a marketing digital, mas eu comecei a usar a internet para vender planos telefônicos, foi ali que eu descobri o SEO. E aí quando eu saí da empresa, né? A empresa não permitiu que eu continuasse com o site, eu pedi demissão e eu comecei a trabalhar como um consultor SEO. E em 2011 eu montei uma agência chamada Nordeste SEO. O objetivo era trabalhar ali SEO na região ali que eu morava em Fortaleza, na região Nordeste. Então foi assim que começou a Nordeste SEO. E esse primeiro período agora que eu vou mostrar para você agora, de 2011 até 2013. Então eu separei alguns clientes aqui, não são todos os clientes que a gente atendeu dezenas e dezenas de clientes, mas eu separei alguns aqui para você ver modelos de trabalho que a gente fez e você entender um pouco da evolução que a gente foi trabalhando aí no modelo da agência e como é que a gente foi avançando, tá? Um dos primeiros clientes que eu fechei foram esses clientes aqui, a CFTV Fortaleza e Gráfica Fácil, e eu gosto de destacar eles aqui nessa jornada porque foram clientes de projeto de SEO, não necessariamente foi uma consultoria de SEO, eu fechei com eles um site na época e com o site tinha um bônus de consultoria SEO. Então eles queriam um site novo para a empresa deles, falei, tudo bem, mas eu faço um serviço chamado SEO para ajudar a posicionar, então eu já posso adicionar isso no site para vocês e etc. Então eu fazia site em WordPress e comecei a colocar ali o projeto de SEO. Vender SEO no começo lá em Fortaleza, ninguém nem sabia o que era. Então, quando os empresários falavam sobre criar um novo site, eu falava, ok, mas você quer um site bonito ou um site que vai estar bem posicionado no Google, que vai gerar resultados, etc. Então, foi essas abordagens iniciais que eu comecei a utilizar. E aí, depois eu fui para clientes como, por exemplo, Ceará Rent a Car, que era uma locadora de carros, e aí eu já comecei a fazer a otimização SEO em si, a produção de conteúdo, porque aqui já foram clientes que me contrataram falando, Natanael, eu quero melhorar o meu posicionamento orgânico. Eu invisto em AdWords, está ficando cada vez mais caro, eu estou com problema. Então, já foram clientes que me encontraram falando especificamente sobre consultoria SEO. E aí eu atendi outros clientes, como por exemplo a Sevana Cowork, que é um espaço de cowork também, já foi aí nessa linha de que, cara, eu quero que quando pesquisarem cowork em Fortaleza, encontrem aqui a nossa empresa e tudo mais. E aí depois a gente acabou fechando um contrato com outro escritório compartilhado, não era muito o cowork que eles queriam mais trabalhar a ideia do escritório compartilhado. E aí a gente já foi aí, trabalhou otimização SEO, produção de conteúdo, e eu quero que você comece a prestar atenção no que está acontecendo. Começou a aparecer mais uma coisa aqui, ó, mídias sociais. A gente começou a ajudar também na parte das mídias sociais. Então, o modelo SEO já foi encaminhando aí para o modelo full service, porque os clientes começavam a pagar mais, Natanael, se eu te pagar mais, dá para adicionar esse serviço e tudo mais. Então eu começava cobrando, nessa época eu cobrava R$1.500 a R$2.000 por uma consultoria SEO. Então alguns desses clientes começaram a me pagar R$1.000 a mais, R$3.000, para eu fazer SEO, produção de conteúdo e mídias sociais. E aí fui começando a caminhar para o modelo full service, mas você já vai entender um pouquinho. Mas aqui, só para você entender, aqui eu estou falando de uma empresa de serviços, então no começo eu fechei, tanto é que tinham outros clientes aqui, por exemplo, eu coloco outros, né, não quis citar todos, mas eu atendi, por exemplo, um hotel chamado Amuarama, acho que é assim que escreve, nem lembro mais, faz tanto tempo, mas eu comecei a atender um hotel
E aí o hotel, ele me procurou porque ele falava que, olha, eu quero melhorar o meu posicionamento orgânico. Então eu comecei a ser chamado agora só por SEO, diferente do que acontecia no começo, porque eu fechava projetos e tudo mais. Então o SEO começou a virar um grande carro-chefe, mas eu entrava pelo SEO e logo que o cliente me contratava como SEO, ele falava, você não faz mídias sociais? Você não faz isso? E aí começou então a caminhar um pouquinho. Mas só para você entender os tipos de negócios que eu atendi, como foram indo para linhas diferentes e me dando uma experiência, uma visão geral aí de outros negócios. Aqui era um e-commerce, a panfleteria, era um site de compra coletiva, então aqui já foi venda direta, eu tive, se você olhar aqui eu gerava orçamento, aqui eu gerava orçamento, aqui eu gerava pedido de orçamento, aqui eu gerava pedido de orçamento, aqui eu gerava pedido de orçamento, e eu comecei a trabalhar com e-commerce, no caso a panfleteria. Foi aí um e-commerce que vendia produtos, eu comecei a ajudar eles aí também na otimização SEO, produção de conteúdo, mídias sociais, nessa época, né, 2012 já, o orgânico no Facebook era muito bom, então a gente fazia várias ações que eram bem legais, que davam um resultado muito bacana. E aí outros clientes como a Colmeia, por exemplo, que era uma loja de revenda, né, mas era um e-commerce, a gente começou a ajudar na otimização do site, aí aqui já começou a entrar a construção de lista de e-mails, já chegando em 2013, já mais um serviço aí sendo adicionado ao escopo, comecei a fazer, a gente ajudou na construção do novo layout. Então aqui eu já tinha programador na agência, então o negócio já foi começando a aumentar, a ter outros serviços. E aqui outro cliente que também vendia serviços online, né? Hoje eles se juntaram, o Idologos, Logoview e Idologos é uma coisa só, se eu não me engano. Mas a gente também fez otimização SEO, produção de conteúdo, e a gente começou a fazer mídias sociais também. A gente chegou até a começar a ajudar em um pouco de tráfego pago, mas a gente parou aí na parte das mídias sociais. E aí, esses eram alguns dos clientes, a gente teve vários outros projetos, que eu não vou ficar falando todos aqui, mas a gente teve vários outros clientes que eram de áreas diferentes e todos ali começaram a ter esse padrão. Eu entrava na empresa com SEO e o empresário falava, você faz mídias sociais, vamos fazer o blog, vamos fazer aquilo, vamos fazer AdWords, vamos comprar tráfego também. Então começou a dar um pouquinho nessa misturada. Mas um desses clientes que me procurou por SEO foi uma experiência muito bacana, que foi com o Jornal Povo, né, o grupo de comunicação Povo. Eu falo grupo de comunicação porque no dado momento eu já estava envolvido ali em várias outras coisas, não somente o portal em si, né? Mas eu estava ajudando em outras coisas, como também na TV, dava dando uma olhada nas mídias sociais e tudo mais, revistas, enfim. Então a gente começou a... Deixa eu só colocar para carregar aqui. A gente começou a trabalhar em várias outras frentes, então foi muito legal. E foi a primeira vez que eu fiz na prática o que eu chamo de consultoria maestro. Então foi uma consultoria onde eu não colocava a mão na massa no sentido que eu que fazia as coisas. Por exemplo, eu trabalhava diretamente com a equipe de TI. Então não era eu que mexia no site. Eu falava para a equipe de TI, eu montava um relatório e falava, gente, vocês precisam corrigir isso aqui no site, precisam fazer isso. A equipe de desenvolvimento front-end, né, as pessoas que trabalhavam com a parte de web design, eles falavam comigo, olha, o layout vai ficar assim, o que você acha? E eu tinha ferramentas que eu analisava o mapa, o heatmap, né, a questão da usabilidade, onde é que as pessoas olham, onde é que as pessoas clicam, então eu comecei a ajudar em coisas nesse sentido. A equipe de mídias sociais também se reportava a mim, eu ajudava eles em estratégia de conteúdo, analisar métricas, criações de campanhas, etc. A equipe de jornalistas eu comecei a fazer treinamentos presenciais, então foi aí a primeira vez que eu tive a oportunidade de agora ensinar SEO. Eu já estava fazendo alguns workshops, algumas coisas por fora, mas aqui eu tinha uma rotina muito intensa. Eu acho que no total foram mais de 300 profissionais que passaram. Era mais ou menos umas 40 pessoas por turma, né? Fiz aí umas 9 turmas, mais ou menos. Então dava aí mais ou menos esse total aí de pessoas. Então foi muito legal. Foi muito bacana aí essa oportunidade que eu tive, né? 30 pessoas, mais ou menos, 10 turmas, 300 pessoas. E ia nessa linha, foi bem legal. E eu fui ensinando muitas pessoas, então eu tive a oportunidade de participar ali bem dos bastidores. E eu também me envolvi muito com a equipe comercial. Então tinha a diretora comercial do portal, que eu trabalhava muito próximo a ela, vendo os projetos, trabalhando projetos para vender para algumas empresas. Vamos criar um projeto de conteúdo para a empresa X patrocinar, o que a gente vai trabalhar, enfim. Comecei a me envolver mais na monetização do portal, em termos de AdSense, qual o melhor local para colocar os anúncios, quais tipos de locais a gente pode colocar, ações de produção de conteúdo. Então foi um negócio muito bacana a experiência que eu tive aqui de participar. E aqui eu descobri que existia a possibilidade de você ter clientes que te pagam não obrigatoriamente para você fazer aquilo para ele, mas para você dizer aquilo que tinha que ser feito. Então para mim foi uma experiência muito bacana e foi um cliente que desses clientes aqui era o que me pagava mais,
tinha um contrato de maior valor e era o que eu tinha menos esforço em termos operacional. Então aquilo abriu muito a minha mente, eu quero que você preste atenção nessa parte aqui. Era o cliente que mais me pagava e era aquele cliente que eu fazia quase zero de operacional. Algumas coisas eu ainda entrava para mudar e tudo mais, mas basicamente eu tinha uma equipe ali à minha disposição, colocando aquilo em prática e colocando as coisas para funcionar, e funcionou super, super, super bem por muitos anos. E aí o que acontece? Outro cliente também que eu atendi, aqui foi mais num projeto, né? Tinha até parceria com outra agência, eu fiz a parte da otimização SEO, eu fiz a construção de lista que eu participei para promover um vestibular específico. Mas aqui, nesse caso aqui específico dessa faculdade, me abriu os olhos para essa oportunidade de fazer campanhas específicas para gerar uma venda. Fazer uma campanha para chegar e falar assim, ok, vamos vender isso aqui, vamos ver o resultado. Porque até então, todos os clientes que eu atendia eram clientes que eles, não, vamos vender e tudo mais, mas na faculdade tinha uma característica diferente, que era a característica de vestibular vai abrir e a gente precisa fazer um negócio agora pontual. Não dá pra planejar, não dá pra fazer. Então aquilo foi algo, peraí, e se eu precisar de fazer algo pro cliente que seja muito rápido, muito urgente? Eu tenho isso nas minhas mãos e eu comecei a sentir que com o SEO, com as mídias sociais, com a produção de conteúdo, tudo que eu oferecia para os meus clientes era de médio e longo prazo. E com esse cliente aqui, eu percebi que eu precisava de algo no curto prazo. Eu precisava de algo mais fácil de chegar e gerar um tipo de resultado. E eu ainda não tinha. E aí, gente, quando chega em 2014, mais ou menos, eu comecei o modelo da Full Service. Aqui, eu já tinha... já estava no processo de começar a vir para São Paulo. E aí, eu comecei a mudar o nome, né? Não ia mais trabalhar com o Nordeste. Já tinha muitos clientes que eu comecei a atender fora também. E aí, eu estava no modelo lá de deixar de ser Nordeste SEO para virar busca e marketing. Mas por que eu fiz isso? Aqui foi o momento que eu particularmente tomei uma decisão errada. Eu olhei muito para os concorrentes, deixei de olhar para aquilo que eu queria ser. E eu comecei a ver que as agências estavam tirando SEO no nome. A agência que era não sei o que SEO virou só não sei o que. A agência que era isso virou só aquilo. Começou um movimento de todo mundo tirar o SEO do nome da empresa, começar a falar que SEO era apenas uma das coisas e que tinha que entregar um serviço completo para os clientes. E eu comecei a ver aquele movimento e eu falei, cara, eu acho que eu preciso fazer isso também. Até porque eu estava sentindo já dificuldade com alguns clientes, de que eles falavam, cara, 6 meses não dá para esperar. E aí eu comecei pro modelo Full Service. E no começo foi explosivo, porque a partir do momento que eu comecei a oferecer o serviço completo, SEO, mídias sociais, compra de tráfego, construção de lista, produção de conteúdo, todo o serviço Full Service, eu ampliei muito o meu leque de clientes. Nessa época aqui, eu fechei contratos, por exemplo, com a Universidade do Inglês, do Jober Chaves, depois Roberto Chinhachique, próprio Érico Rocha da Ignição Digital, Vinícius Possebon, Carlos Pereira, Bruno Gimenez, Luiz da Serra, pessoal da Conaed, lá em Fortaleza, iByte, Viagem Prática, Uno RP, Ricardo Piovan, enfim, outras empresas aqui, outros... Você percebe aqui que começam a entrar infoprodutores, era algo que eu nunca tinha atendido, mas agora começou a aparecer, principalmente porque eu agora estava recebendo indicações de uma empresa que indicava outro, e quando chegou no primeiro infoprodutor, foi uma leva de outros indicando um atrás do outro. Então, através do Jobé, indicou o Roberto, o Jobé, aí depois tive contato com o próprio Érico para ajudar na Ignição Digital, depois Vinícius, e aí foi trabalhando várias pessoas. Mas por que eu quero colocar esse momento aqui para você entender? E é importante que você entenda esses meus bastidores, porque talvez você esteja vivendo num momento como esse. Algumas pessoas, e eu inclusive, deixa eu achar aqui, eu tenho aqui o depoimento, né? Eu tenho esse vídeo aqui, porque o que acontece? Hoje eu falo para as pessoas sobre vender todos os dias versus você fazer lançamento. E uma coisa que eu quero que fique bem claro para todo mundo é que eu sempre falo o seguinte, que o lançamento é uma estratégia de vendas, todo mundo sabe que funciona, todo mundo sabe que vai lá dar resultado, tem algumas empresas que funcionam melhor do que outras, isso é indiscutível, eu nunca vou falar de maneira alguma que uma estratégia de lançamento ela não funciona, até porque a gente viu validado não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Mas, uma coisa que vocês precisam entender ao meu respeito é que eu vivi esses bastidores. Então, por exemplo, quando essas empresas aqui me contrataram, eu era full service, eu fazia tudo para eles. Então, quando, por exemplo, eu trabalhei com a própria Ignição Digital, porque algumas pessoas falam, nesse depoimento aqui específico, eles querem entender esse contexto. Nesse vídeo o Érico fala, o Nathanael me ajudou a fazer o projeto XYZ, no blog, etc. Quando eu fui contratado por essas empresas, uma delas a Ignição Digital, eu ajudava na otimização do site, em partes SEO, eu ajudava na produção de conteúdo.
Então eu estava ajudando ali a construir uma presença online. Por quê? Toda a galera que estava fazendo lançamento, eles estavam muito dependentes de comprar tráfego. Então naquela época, ninguém tinha presença online. Basicamente, a galera criava uma página de captura, comprava tráfego e fazia lá os 3 vídeos. Mas as pessoas começaram a entender que se você tivesse uma presença online, ia reduzir os custos para a construção de lista, se você tivesse vídeo, se você tivesse conteúdo, enfim. E aí eu comecei a ser essa opção para muitas dessas pessoas como uma agência que entendia de tráfego orgânico e poderia ajudar a construir leads. Então, a maioria dessas pessoas aqui me contratou porque eles queriam tráfego para o lançamento deles em termos de tráfego orgânico, não necessariamente tráfego pago. Então eu fazia tudo para eles, exceto tráfego pago, porque muitos já tinham pessoas fazendo. Em alguns casos eu até ajudei a fazer. Mas o que acontece? Quando eu chego aqui nesse momento, e aí eu mostro aqui, né, mais na frente vocês vão ver porque que eu coloquei o depoimento aqui de um e outro para você entender. Nesse momento aqui, eu comecei a ter um resultado diferente. Lembra que eu falei aqui da FGV? Que eu tinha dificuldade de gerar resultados rápidos? Então, quando eu vi esse movimento, quando eu vi isso acontecendo, que é exatamente o que eu conto aqui nesse bate-papo, é que eu tinha algo agora na minha agência para oferecer para os clientes, que no caso era um webinar ao vivo, que eu não tinha antes. Eu falei, cara, isso é legal. Eu chego pro meu cliente, que ele já tem uma lista, monto uma palestra para ele e vou lá e faço um resultado. E aquilo para mim foi muito bacana. Porém, ao mesmo tempo, foi ali que eu identifiquei o começo dos meus problemas. Eu quero que você entenda isso. Para você entender, aqui, ó, eu tô falando de clientes que me pagavam em torno de 1.500 no máximo, que tinha cliente pagando 5 mil reais, mas a média era 3 mil reais. Aqui, eu já tinha clientes me pagando 10 mil reais. Alguns pagando até mais do que isso, 20 mil reais, porque a gente fazia mais coisas no Full Service. Então você imagina que aqui eu tinha clientes que estavam me pagando um valor maior. Nem todos aqui pagavam 10 mil reais, mas a grande maioria aqui pagou 10 mil reais pelo nosso serviço ali da agência enxuta. Alguns mais, alguns 15, alguns 20, mas na média geral eu vou colocar aqui 10 mil reais. Então aqui eu estava com esses clientes rodando, tá? Eu não fiquei com todos aqui ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo que eu tinha esses clientes como SEO, eu comecei a ter outros clientes como Full Service. Obviamente, eu comecei a me concentrar mais nesses clientes aqui, até porque eles tinham me encontrado e estavam negociando diretamente comigo e tudo mais. Aqui a equipe já estava tocando, mas claro, né, gente? Você começa a fechar contratos de maior valor, você tem que dar mais atenção para o cliente, né? Não que eu fale, pouco me importo com esses clientes, mas eram novos clientes, eram contas novas que estavam chegando que eu precisava lhe dar uma atenção. E foi exatamente que eu comecei a enfrentar esse conflito. Eu tinha cliente de 10 mil e tinha cliente de 2.500. E aí? Quem você tem que dar mais atenção? Para quem você tem que fazer mais coisas? E aí vem uma segunda pergunta. Quem que você acha que estava dando mais trabalho para conduzir? O cliente de 2.500 ou o cliente de 10 mil? O que acontece, só para vocês entenderem, não é só pelo valor. Esses clientes aqui me conheceram em uma fase. Esses aqui me conheceram em outra fase. A autoridade que eu tinha com esses clientes aqui do começo era diferente da autoridade que eu tinha com esses clientes aqui. Em outras palavras, esses clientes que me pagavam mais, eles me respeitavam, não respeito pessoal, mas respeito pelo meu trabalho maior do que essas pessoas aqui. Então essas empresas, eles tinham uma implementação mais rápida do que qualquer outra dessas empresas mais antigas que eu atendia, por uma série de coisas. E por que eu falo que isso aqui foi o começo dos meus problemas? Porque aqui, quando essas empresas agora me pagando caro, né, pagando 10 mil reais pelo Full Service e tudo mais, quando eles me contratavam, eles queriam obviamente resultado. Só que, quando eu fechava com eles, eu falava, gente, é um projeto de no mínimo 6 meses. Então, quando eu falava que era um projeto de no mínimo 6 meses, eu estava falando de 60 mil reais. Para alguns, dava mais 60 mil reais porque eles pagavam 15 mil. Para outros, dava mais porque eles pagavam 20 mil. Então, eu estava praticamente falando o seguinte, ó, você vai me pagar 60 mil e daqui uns 6 meses a gente começa a ver se vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque a maioria estava me pagando para construir lista, para produzir conteúdo, para fazer otimização e eu coloco aqui para torcer por eles, né? Porque como o trabalho que eu fazia para eles era de gerar tráfego. O trabalho que eu fazia para eles era de otimizar o site. Eu não estava envolvido ali diretamente na copy, na oferta, no e-mail sendo enviado. Eu estava dando suporte para eles em outras coisas, gerando anúncios. Então eu não estava com um envolvimento tão forte nas outras partes. Então aqui eu comecei a perceber que, cara,
Beleza, a galera tá contente, a galera tá feliz, estão gravando depoimentos, estão contentes aí com os resultados e tudo mais, mas se continuar assim, qual empresário que vai ficar me pagando se eu não tô gerando faturamento para ele, eu tô entregando coisas operacionais? Mas o que acontecia? Na cabeça de muitos desses empresários, eles pensavam o seguinte, tô pagando 10 mil reais pro Natanael, ele tá com a equipe dele lá fazendo tudo para mim, seria muito mais barato do que eu estar com um monte de funcionário aqui e eu tendo que cuidar. Então, na cabeça deles, eles estavam apenas terceirizando um problema para mim. Eu preciso disso, eu não quero ter uma equipe interna, então eu vou ficar pagando uma outra agência. Era assim que eu visualizava aquele cenário. Mas isso é facilmente substituído, né? Porque, não, depois eu monto uma equipe, eu substituo, eu pego uma agência mais barata, enfim. Eu não estava com um claro diferencial naquilo que eu estava entregando. Apesar de que a gente tinha uma habilidade muito acima da média do mercado em termos de SEO, produção de conteúdo. Nosso conteúdo sempre já foi numa linha muito mais de vendas do que propriamente de conteúdo. A nossa estratégia de construção de lista, nós começamos com e-book na época que todo mundo só oferecia vídeo e tudo mais. A gente já teve muitos resultados com os nossos clientes. A gente criou e-books que davam resultado para os nossos clientes. A gente diminuía o custo por lead para clientes. Tinham clientes que pagavam R$6 o lead, a gente diminuiu para R$1, 50 centavos. Então a gente estava fazendo um bom trabalho. Assim eu vejo esse cenário. Mas eu me via como um espectador. Eu gerava tráfego, mas não conseguia me envolver na oferta. E o que aconteceu mais na frente, é por isso que eu falo que foi o meu ponto de partida para eu tomar a decisão de procurar algo que vendesse todos os dias, foi quando a maioria dos meus clientes começaram a me pedir, principalmente clientes que trabalhavam com produtos digitais, né? Falaram assim, Natanael, você pode me ajudar no meu lançamento? E eles começaram a pedir ajuda no lançamento deles, para gerar tráfego e tudo mais. Só que aí aconteceu uma coisa boa. Eu comecei a me envolver na copy para webinar ao vivo. Muitos faziam webinar ali no meio do lançamento, carrinho aberto e tudo mais, e faziam um webinar. Então eu comecei a me envolver na criação da copy desse webinar. Muitos me deram a oportunidade e falaram o seguinte, cara, cria copy aí pro webinar. Então isso foi uma grande oportunidade para mim, porque eu comecei a escrever copy, eu comecei a criar palestras ali para muitos clientes para executar. Só que tinha um problema. O ponto positivo foi que o webinar começou a dar muito certo, eles começaram a vender e eu falei, caramba, cara, eu criei a copy, eu ajudei a colocar pessoas na sala, eu ajudei a mandar o e-mail, eu fiz ajudei o cara a montar o pitch e tá vendendo. Nossa, eu tô envolvido diretamente com o processo de vendas. Fiquei muito feliz. Só que o problema é que a maioria só queria fazer aquilo 2 vezes por ano. E eu queria fazer mais vezes. Eu falei, por que a gente não fica fazendo mais aula ao vivo, não sei o que? Não, a gente tem que querer. E eles queriam fazer apenas poucas vezes. E aquilo me deixava muito frustrado, porque eu falava, cara, mas se fizer outra aula, vai vender. Não, mas esse produto a gente não vai trabalhar muitas vezes. Eu falei, mas poderia ter um outro pra gente continuar vendendo, fazendo aquilo toda semana e tudo mais, etc, etc. E eu queria fazer mais vezes e muitos não queriam. Não, Natanael, essa vai ser só uma vez e tal, não vou ficar fazendo tudo isso, a gente tem... Eu falei, beleza. E aí eu tomei uma decisão. Eu decidi testar comigo mesmo. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer pra mim mesmo. E aí eu comecei a criar uma lista de e-mails e eu comecei a fazer palestras. E foi nesse momento aqui, deixa eu achar o vídeo pra mostrar pra vocês, ó. 24 de outubro de 2013. Eu fiz uma um pouquinho antes, acho que foi em agosto, deixa eu ver se eu acho aqui. Não separei esse, mas eu fiz uma em agosto, mas eu vou colocar esse aqui de outubro só pra vocês terem uma noção. Então, o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a construir uma lista de e-mails pra mim. Fiz um e-book lá, ó, aqui, ó. Olá, pessoal, tudo bom? Meu Deus, sou eu aqui, ó. Ó, abril de 2013, ó. Eu fiz um vídeo, ainda como Nordeste SEO, promovendo um e-book, etc. Depois eu comecei a fazer algumas lives com colegas lá de Fortaleza ainda, batendo papo. Enfim, eu comecei a aparecer, eu comecei a produzir conteúdo. Eu comecei a produzir conteúdo pra aparecer falando sobre marketing digital. Eu falei, cara, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algo que eu apareça mais. Eu vou fazer algo que eu esteja ali mais em contato com o público e depois eu vou fazer ofertas. E aí eu fiz, por exemplo, esse webinar aqui, ó. Tá aqui, ó, 13 de agosto de 2013. Talvez tenha sido esse aqui o primeiro, não lembro agora, mas provavelmente foi. Eu fiz um webinar, ó, como dobrar sua taxa de conversão com o mesmo tráfego. Tinha um e-book e tudo mais. E ao final, eu fiz a venda aí do que na época era o programa de formação SEO na prática. Então eu fiz ali uma oferta. E eu vendi. Falei, caramba, eu vendi. Foi muito mais fácil vender do que eu tô fazendo pros meus clientes, que tá sendo maior estresse, um monte de coisa e tudo mais. Foi tão fácil vender. E eu fui lá depois, fiz... deixa eu ver se é isso aqui. Fiz outros... Tá aqui, ó. Fiz outra aula. Dezembro fiz outra aula. Outubro. Eu comecei a fazer uma aula por mês, às vezes 2.
aulas ao vivo. E aí eu comecei a fazer as aulas ao vivo e comecei a vender os produtos, comecei a fazer a oferta, só que agora eu estava atendendo os meus clientes, né, ajudando eles a construir lista, e eu começava a mostrar aquilo que eu estava fazendo para os meus clientes. E aquilo começou a dar certo. Aquilo começou a funcionar, começou a dar resultado, começou a vender, e eu comecei a fazer palestras e mais palestras. Aí eu fiz outra aqui, ó. Como transformar conteúdo em vendas e tudo mais. Aqui eu vendi, ó. Então, basicamente, o que eu comecei a fazer foi... Eu promovi um e-book, as pessoas entravam na minha lista, e ali uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu começava a fazer aulas ao vivo, fazia oferta na aula ao vivo, depois eu fazia uma sequência de e-mails com algum bônus, com alguma coisa que eu colocava, e eu começava a vender, começava a oferecer. Pronto, foi aí que o negócio começou a virar. Eu falei, caramba, isso aqui tá funcionando muito bem. Eu falei, bom, eu quero implementar isso com os meus clientes. Mas, mesmo assim, alguns ainda tinham aí restrição com relação a isso. Não é assim, a gente tem que fazer diferente e tudo mais. E eu falei, tudo bem, eu vou ficar testando aqui, eu vou continuar fazendo com o meu produto. E aí, por que eu falo que isso é o começo dos problemas? E o que aconteceu depois? Eu tomei a decisão de mudar, e vocês vão entender por quê. Eu fui para os Estados Unidos, e quando eu fui para os Estados Unidos, foi o que eu encontrei lá. Eu encontrei lá pessoas falando de funis de vendas, algo que no Brasil eu não ouvia, falando sobre agências vendendo serviço de criação de funil com webinar automático. Então eram pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, que era um webinar, só que o meu era ao vivo, né? E eles montaram um funil, um webinar automático, onde a pessoa entrava na lista, passava pelo webinar e comprava. Então os caras estavam vendendo ali praticamente toda semana, todas as vezes que eles promoviam um webinar. Eu falei, cara, isso é legal. E aí eu comecei a ver como que eles estavam fazendo isso. E alguns estavam cobrando $10 mil. Aquilo que eu estava fazendo para vender o meu produto era um serviço validado nos Estados Unidos. Eram agências que estavam vendendo o serviço de executar um webinar gravado. Ele gravava com o cliente, fazia copy, fazia tudo, comprava tráfego, o cara passava pelo webinar e começava a comprar. Eu falei, caramba, isso é lindo. Isso é perfeito, eu vou vender isso para os meus clientes. Eu vou fazer isso para os meus clientes, porque isso aí funciona. Eu tô vendo que a galera fazendo, ninguém tá fazendo no Brasil, tá todo mundo só tentando lançar, tá todo mundo só fazendo isso, é isso que eu vou fazer. Só que aí eu descobri que tinha um desafio, que era a complexidade na criação de um funil de gigante. Muitos falam, e eu comecei a conversar com alguns caras lá, e falei, cara, quanto tempo demora pra montar esse funil? E eles falavam, cara, às vezes a gente demora 2 meses, 3 meses montando tudo, todos os links, porque a gente cria as condições, se a pessoa não aparecer, recebe essa sequência, se a pessoa aparecer, recebe isso. E eu fiquei, caramba, cara, meu Deus do céu, que loucura. Porque o que eu tava na minha mente? Eu demorava, sei lá, 2 dias para montar o meu webinar ao vivo. Eu montava a palestra, montava a página de captura, montava tudo, a transmissão e eu fazia ao vivo. Eu falei, cara, eu faço isso em 2 dias, mas eu faço ao vivo. Ele falou, o problema é que a gente quer deixar o negócio rodando para sempre. Eu falei, cara, eu tenho feito assim, ó. Uma vez por mês eu faço um diferente, tem dado certo. Porque a mesma pessoa que assiste um, ela acaba assistindo outro e acaba comprando. E eles começaram mas a gente gosta de colocar tráfego. E até hoje, assim, nos Estados Unidos, tá? A diferença do que a gente faz aqui no Brasil versus o que acontece lá nos Estados Unidos é que lá eles querem ter uma palestra oficial, e eles vão colocar tráfego e deixa rodando e vai otimizando. Só que na experiência que eu tive com o meu negócio, eu não podia investir muito, eu tava ali de olho nos números, eu falei que tá se tornando mais lucrativo eu fazer várias palestras, ao invés de eu colocar várias pessoas assistindo a mesma palestra. Por quê? Porque uma pessoa que assiste 2 palestras diferentes tem mais chance de comprar do que só uma que assiste. Então na verdade, a verdade dos fatos é que eu me convenci com esse argumento que eu tô usando com você agora, porque quando eu olhei a complexidade daquele funil, eu falei, cara, isso vai demorar muito tempo pra fazer, eu fazer isso pra muita gente não vai rolar, eu preciso de um negócio mais simples. E aí foi mais simples e foi mais eficiente eu simplesmente ficar montando semana por semana. E aí o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu vou chegar pros meus clientes, é isso que eu vou oferecer. E aí eu cheguei e aí eu tive o conflito da mudança de modelo com os clientes atuais. A maioria dos clientes queria continuar, né, estava decidido a continuar exatamente o mesmo modelo de 2 grandes campanhas por ano, ou seja, fazendo lançamento. Então eu chegava pro cara e falava, cara, tá com esse negócio aqui nos Estados Unidos, eu vi lá, não sei o que, é assim e tudo mais, a gente pode fazer toda semana, a gente pode começar a vender todos os dias, vai ser desse jeito e tudo mais, não sei o que, blá 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 blá. Não, a gente prefere fazer um negócio diferente, a gente quer atingir um grande número e tudo mais, aquela coisa toda. E aí alguns já disseram que não, vamos continuar com esse modelo que a gente tá fazendo mesmo, você gera tráfego pra gente, a gente se programa e tudo mais. Eu falei, beleza. Isso aí, 2013, né, mais ou menos. Beleza. E outros clientes falavam, não, Nathanael, isso aí não serve pro nosso negócio não, nosso negócio é diferente.
Isso aí serve pra quem vende produto digital. Eu falei, não, cara, mas tem gente vendendo serviço, assim. Tem gente vendendo produto físico, assim. Tem gente vendendo kit de maquiagem. E eu comecei a mostrar um monte de coisa, né? Tem gente vendendo trocentas coisas através de palestras na internet, enfim. E eu fiquei frustrado, né? Voltei todo empolgado lá, né? Falando, cara, isso aqui. E alguns não se empolgaram tanto. Mas outros foram se empolgando, né? Outros começaram a ver como uma possibilidade, principalmente depois que eles não estavam tendo resultados tão positivos assim, repetindo a mesma campanha vez após vez. Então, quando eu voltei, depois de enfrentar esses desafios, eu comecei a oferecer somente projetos. Então, eu comecei por clientes full service. E foi aí que, por exemplo, no caso da Universidade do Inglês, eu oferecia uma campanha de webinar ao vivo. Eu ajudei eles a criar um novo produto de menor valor, eu ajudei a criar uma sequência nova de e-mail, e o resultado foi que a gente teve faturamento de verdade. Até então, eu já estava atendendo a Universidade do Inglês do Jobé há, sei lá, 6, 7 meses, ou seja, ele já tinha feito um investimento, talvez até mais, talvez até 10 meses, ele já tinha investido 100 mil reais comigo, e eu praticamente não tinha gerado faturamento para ele. Eu tava gerando visita, não sei. Quando eu falo gerar faturamento, eu tô falando faturamento direto, assim, eu ver que eu que vendi. Porque eu basicamente estava ajudando ele a gerar tráfego, a construir lista. Eu sei que eu estava ajudando ele a faturar, mas não era algo que eu podia falar. Fui eu que fiz, foi isso que vendeu. Então, quando eu fiz isso, eu tive faturamento de verdade. Eu fui lá, eu peguei uma lista lá que estava até no Excel parada. Eu fui lá, peguei aquela lista, montei a campanha, criei o pitch pro webinar, criei tudo, executamos. Eu criei até os slides pro Jobé falar. Ele gravou, foi lá, fez, deu resultado em faturamento. Falei, cara, é isso. Nós paramos tudo de full service e nos concentramos no novo formato. Então eu parei de produzir conteúdo para ele, a gente parou de mídia social, a gente parou tudo. E eu fiquei, eu e ele, eu montando palestras, eu montando oferta e ele lá executando e ele lá colocando em prática. Então foi aí que começou a acontecer esse movimento, porque eu consegui pegar alguns clientes que acreditaram naquilo que eu estava falando e eu fui lá, coloquei em prática para eles e deu muito mais resultado do que toda a minha equipe. Outro caso aí, no caso do Roberto Chic, era para ser um contrato de produção de conteúdo, otimização, etc. Quando a gente fez uma reunião, eu falei sobre SEO, sobre busca orgânica, sobre mídias sociais, sobre ter um blog, dentro do blog, links para construir lista. Ele queria ajuda para construir lista, essa era a verdade. Mas aí eu falei, cara, eu tô com isso aqui de campanha, o que a gente pode fazer? E aí a gente acabou criando uma campanha, eu acabei ajudando ele a criar um produto novo, que até hoje ele utiliza, que é o Profissional Campeão. A gente fez lá algumas campanhas, até hoje a equipe dele, a gente mantém em contato, a equipe dele segue materiais, usa campanhas, faz coisas que a gente faz. Então, eu comecei a ver que, cara, eu consegui gerar muito mais resultado para esses clientes, fazendo bem menos, sem envolver minha equipe com um negócio muito mais poderoso. Lembra lá do caso da Colmeia? Que a gente fez blog, a gente fez otimização, fez isso? Agora a gente fez o Clube de Compras VIP. A gente fez ali uma campanha, onde nessa campanha a gente ajudou ela a executar o que eu chamo da campanha de Clube de Compras VIP. E aí a coisa aconteceu e o resultado foi acontecendo. Esse próprio caso aí que eu falei do Vinícius Possebon, que no começo era um contrato de, cara, me ajuda a construir lista, me ajuda a fazer isso, vamos fazer a parte de full service. Eu comecei a ajudar a fazer as primeiras campanhas na lista de e-mails, comecei a ter os primeiros resultados e aí começou a vender, foi o modelo que eu chamo de super oferta. E aí por isso que aqui no próprio caso do Bruno também, que ainda era presença online, mas aqui nesse vídeo aqui, que é a história que ele vai falar, que é exatamente isso, de que, cara, a minha lista estava lá parada, a gente executou uma campanha e deu um resultado. E aí depois a galera foi seguindo, fazendo coisas ali semelhantes. Então, esse foi o movimento que aconteceu. Eu comecei a pegar alguns clientes que eles já me pagavam um alto valor para fazer full service, e eu comecei a mudar o modelo, falar, cara, ao invés de full service, por que a gente não faz esse modelo agora que eu vi nos Estados Unidos, que eu tô aprendendo, que eu tô adaptando pro modelo brasileiro? Porque lembra, lá nos Estados Unidos eles querem fazer tudo automático. Só que o problema é que você tem que estar sempre investindo em tráfego. Do modelo que a gente faz, você cria várias abordagens. Você vai falar na mesma coisa de maneiras diferentes, fazendo ofertas diferentes. Bom, mas Nathanael, e aí? Enquanto isso, em Fortaleza, os clientes antigos, o modelo de SEO, estavam com saudades do Nathanael. Eu já estava morando em São Paulo, então aqui, ó, basicamente o que aconteceu? Eu me mudei para São Paulo. Quando eu me mudei para São Paulo, esses clientes aqui ficaram sendo atendidos pela equipe lá em Fortaleza. E esses clientes aqui ficaram sendo atendidos pela equipe em São Paulo. Então, basicamente foi isso que aconteceu. Fortaleza, São Paulo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que enquanto isso, né? Só que agora eu estava tendo esses clientes
até mesmo de São Paulo, e nem a mesma minha equipe de São Paulo estava atendendo eles. Então o que aconteceu? Os clientes lá de Fortaleza começaram a falar que, poxa, o Nathanael foi embora, não dá mais atenção pra gente, não fala mais com a gente, eu queria ter reunião era com ele, não era com um membro da equipe, porque eu comecei a colocar membros da equipe para fazer reunião com os clientes. Gente, não dava mais para eu ter reunião com todos os clientes, né? Então eu comecei a delegar para pessoas internas fazerem reuniões com os clientes, não mais eu tendo que fazer. Por um tempo deu certo, mas depois começou a não dar tão certo, porque faltou ali algumas coisas, como por exemplo, a equipe estava perdida com tantas novidades. Ora, um belo dia era Nordeste SEO, depois eu mudei para Busca e Marketing, Full Service. Nathanael vai para os Estados Unidos, volta doido. Volta dizendo que ninguém vai fazer mais full service, que ninguém vai fazer mais AdWords, que ninguém vai fazer mais Facebook, ninguém vai fazer mais mídias sociais, que agora a gente vai fazer funil e campanha. A minha equipe ficou simplesmente maluca, perdida, esse cara tá maluco, esse cara é doido, ele bateu com a cabeça, o que tá acontecendo? E não dava tempo de explicar tudo pra todo mundo. Eu tava longe, tava atendendo um monte de cliente, fazendo um monte de copy. Então foi um caos, assim, foi louco, foi doido. A gente tava ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo tava um negócio bem intenso. Eu trabalhava praticamente o dia todo com vários clientes, reuniões. Então eu saía de uma reunião falando de uma copy para um webinar e depois eu ia conversar com um cliente para falar de SEO. Começou a ficar uma confusão muito doida. E o que aconteceu? Enquanto isso, lembra que eu tava testando os meus produtos? Enquanto isso, os meus produtos digitais começaram a faturar mais que a agência em Fortaleza. E eu atendendo os clientes sozinho por R$10.000, comecei a ser mais lucrativo do que a agência toda. Ou seja, enquanto tudo isso estava acontecendo, uma vez por mês, eu parava tudo que eu estava fazendo, executava ali um webinar e começava a vender um treinamento digital. E vendendo esse treinamento digital, eu comecei a ter um faturamento maior do que, por exemplo, com todos esses clientes aqui de R$2.500. Não era maior do que da agência Full Service, porque o faturamento era bem maior. Mas eu comecei a ter algumas campanhas que eu começava a vender mais do que 10 clientes desses que me pagavam R$5.000, R$3.000. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu tô com uma equipe de 15 pessoas que eles estão atendendo clientes que o faturamento que gera, o meu produto gera maior, não sei o que, mas o maior problema era... Esses clientes aqui de R$10.000, como eu comecei a mudar, só pra vocês entenderem, alguns aqui foram embora, tá? Não continuaram com o modelo, falaram, não, Nathanael, não é isso que a gente quer tráfego orgânico e tal, não sei o que, beleza, a gente vai tocar com a nossa própria equipe. Porque eu comecei a chegar pra eles e falei assim, cara, eu tô com um modelo novo e agora é assim e tudo mais. Não, Nathanael, eu acho melhor parar, tudo mais, beleza. Porque o que eu queria dizer pra eles? Se não fosse pra ser... com o modelo de campanhas, eu ia colocar alguém da equipe para tocar, porque não precisava ser o Nathanael para ficar falando de SEO. Não precisava ser o Nathanael para ficar falando de produção de conteúdo de mídias sociais. Só que alguns empresários falaram, não, se não for conversando diretamente com você, se não for diretamente contigo, eu acho melhor a gente parar. Eu falei, tudo bem. Então aqui eu tive um pouco de baque nesse sentido que eu perdi clientes, porque eles falaram, cara, se não for pra tratar direto contigo, melhor não. Ou eles simplesmente falavam, não, cara, beleza, quando eu precisar de tráfego, alguma coisa, eu te procuro, enfim. Porque era só o que eu tinha pra oferecer pra eles, era o full service. Então acabou acontecendo um pouquinho desse processo aí também. Mas o que começou a acontecer? Eu comecei a olhar que os meus clientes mais lucrativos, que eram aqueles que não precisavam da equipe, eu tava atendendo tudo só. Porque minha equipe não tava fazendo nada, eu que tava fazendo a cópia, eu que fazia a página, eu que fazia a reunião com o cliente. O que minha equipe ia fazer pra esses clientes? E aí eu tomei a decisão que eu vou fechar a agência em Fortaleza e demitir toda a equipe. Então a gente ficou basicamente com apenas 5 pessoas. Então eu cheguei para esses clientes aqui, a maioria deles que eu atendia, alguns deles mesmos falaram, cara, tu foi embora, não tá tendo mais contato com a gente já tá com o negócio rodando aí meio que automático, a minha equipe já tá bem treinada, acho melhor a gente parar por aqui. Porque o que aconteceu? Eu chegava para esses clientes aqui, por exemplo, um cliente tava me pagando 3, 4 mil reais. E aí eu chegava pra ele e falava, cara, eu tenho um negócio pra ti que eu posso te ajudar a vender mais, mas você vai precisar participar, você vai precisar fazer palestra, a gente vai precisar montar isso, você vai precisar mandar e-mail. Eu começava a falar as coisas que o cara precisava fazer. E alguns falavam, não, Nathanael, eu não quero fazer isso, eu não quero aparecer, eu não quero isso. E eu falava, tá bom então. E eu deixava para lá, porque ele não queria fazer aquilo. Então, muitos clientes eu tentei convencer eles a gravar vídeo, a fazer webinar, a construir lista, a aparecer. Eles falavam, não, eu quero só ficar no AdWords mesmo, no Facebook Ads, tá bom. E aí, naturalmente, esses contratos também foram acabando. Mas o ponto é o seguinte... Nós ficamos ali com apenas 5 pessoas, começamos a focar nesses projetos, nesses clientes, e aí o negócio começou a virar, porque eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, eu quero cliente assim, assado, desse jeito. E agora eu quero falar o seguinte, essa é minha história, tá?
Mas eu quero que você preste atenção no modelo de ação que eu segui e depois a gente vai adaptar esse modelo para você, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tava com a agenda lotada de clientes para campanhas e funis. Agora começaram a me indicar. O Nathanael tá fazendo funil, o Nathanael tá fazendo campanha. Comecei a atender uma galera para montar o funil, para montar a campanha, para fazer isso, para fazer aquilo. E foi muito top esse momento. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei agora a distribuir as funções. Então, por exemplo, o Gustavo já estava com a gente. Ele comprava tráfego para os clientes. Então, quando eu fechava um contrato com uma empresa, então o Gustavo fazia aquisição, ele comprava tráfego para o cliente, fazia anúncios. Aí a Ponira desenhava a linha editorial, montava lá as pautas. E eu fazia copy, executava campanha, mandava e-mail, criava página, etc. Então, por um tempo, eu, aí a Ponira e o Gustavo estava ali aprendendo, desenvolvendo, eu ficava acompanhando bastante. Depois ele foi ficando mais independente. Basicamente, nós três atendíamos os clientes, a gente acompanhava os projetos. Então, eu chegava, montava a linha editorial e ia fazendo. Era um ritmo intenso, porque, principalmente pra mim, eu tinha que montar muitas cartas de vendas, eu tinha que montar muitas palestras, muitas coisas, meu treinamento e tudo mais. Então, essa época foi uma época muito intensa. Eu lembro que, nessa época, eu comecei a viajar com a Ponira. E aí, às vezes, no meio da viagem, eu ia pro quarto do hotel fazer uma reunião com o cliente só pra repassar uma copy, pra fazer alguma coisa. Enfim, por muitas vezes ficava mandando e-mail pro cliente, eu mesmo lá escrevi e tudo mais. Então, beleza. Foi um processo ali que eu fui passando, a equipe bem enxuta, eu cuidando de toda a parte e tava dando muito legal. Bom, e aí eu comecei a vender o Expert em vendas online pros clientes que me procuravam do escopo antigo. Lembra esses clientes aqui? Por exemplo, lembra esses clientes aqui que pagavam 3 mil, aquela coisa toda? Eles não podiam pagar 10 mil, nem queriam fazer aquilo que eu queria fazer. E eles também não queriam ficar meio que abandonados. Aí, pô, Nathanael, você vai me abandonar? Você vai, não vai continuar comigo? E tem um cliente aqui que eu nem coloquei. Eu vou até colocar ele aqui. Era TCM Global. Se eu estiver errando o nome, desculpe. Mas eram 3 letras. Mas eles... A funcionária dele, eu queria muito lembrar o nome dela, porque ela foi a primeira aluna do Expert Vendas Online. Não tá no grupo, porque quando eu vendia pros empresários eu não tinha nem grupo, nem colocava ninguém em grupo. Mas ele falou, poxa, Nathanael, já que você não vai conseguir continuar me atendendo, não tem nada que você possa fazer, um material. Aí eu falei, cara, eu tenho um treinamento que eu uso até com a minha equipe interna. Porque o que aconteceu, gente? Só pra vocês entenderem esse rápido parênteses aqui, que a história tem algumas variações. Lembra quando eu... vim pra São Paulo, né? E deixei minha equipe em Fortaleza. Eu comecei a gravar treinamentos. Então esse treinamento aqui, ó, que foi o que eu comecei a vender, eu fiz ele pra equipe saber o que eu tava fazendo. Então eu comecei a gravar pra falar pra equipe e depois eu vendi isso no mercado. Então o que aconteceu? Eu falei, cara, tem um treinamento que eu uso pra minha equipe, que eu vou começar a vender ele agora no mercado. E aí eu vendi o Expert em vendas online pra ele. Na época era 4 mil à vista, 3 mil... Não, era 3 mil à vista, 4 mil parcelado. E se eu não me engano ele pagou à vista. E aí ele comprou pra ela. Então lembra dos clientes SEO e Full Service? Eu comecei a vender o treinamento pra eles. E depois eu comecei a falar assim, ó. Aí ele falou, mas ela vai comprar, como é que eu vou acompanhar? Eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer grupos no Facebook também. Pra acompanhar, pra você ter esse feedback. E eu lembro que com ele, eu até falei, não, ó, você pode trazer ela aqui no escritório. Ele era lá na Santos Dumont, o escritório, era pertinho do escritório dele, dava pra vir a pé. Eu falei, você pode até trazer ela aqui pra passar um dia e tudo mais. Ele nunca levou, mas eu deixei o convite pra que a gente pudesse ajudar. Mas depois ele deu feedback, cara, ela tá desenrolando, ela tá dando resultado. E beleza. Então aí eu comecei a me organizar. Agora eu tava atendendo clientes de campanhas, tava fazendo aquisição, tava fazendo conteúdo, tava ali mandando ver na monetização, vendendo lá os meus produtos uma vez por mês, fazendo aquelas palestras, e aí eu voltei para os Estados Unidos. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu comecei a ver grupos de negócios, e eu vi que aquilo era uma grande tendência. O que acontecia, gente? Eu era uma das poucas agências lá dentro, o resto era empresário. Foi ali que eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque todo mundo que estava lá, naquele grupo, era empresário. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ir para os grupos da Digital Marketer do Ryan Deiss lá nos Estados Unidos. O Frank também fazia parte nessa época. E eu fui lá para ver aquilo e eu olhava pro lado, tinha um monte de empresa e não tantas agências assim. Em alguns casos eu falava, eu acho que eu sou a única agência aqui. Só que o que acontecia? A minha mesa rapidamente ficava muito movimentada, pois todo mundo começava a me perguntar como é que eu já tinha conseguido colocar tudo em prática. Porque eu estava aprendendo, colocando em prática, adaptando para o mercado brasileiro, criando novas campanhas, fazendo todas aquelas estratégias.
E aí os empresários começaram a chegar junto e começaram a conversar comigo, começaram a falar, cara, como é que é isso, como é que é aquilo? E eu comecei a ver que muitos daqueles empresários lá estavam completamente perdidos, eles precisavam de alguém para chegar e colocar em prática. Eu falei, cara, isso aqui vai acontecer no Brasil. E quando eu comecei a conversar com aqueles empresários, eu comecei a perguntar, me fala como é que foi. Ele falou assim, não, cara, por muito tempo eu fiz lançamento, por muito tempo eu fiz um funil automático de webinar. Eu falo mais. Ele, não, no começo funcionava bem, mas depois parou. Então eu vejo que eu preciso de algo agora mais consistente, mais dinâmico. Então eu vi que aquilo que eu tinha visto no ano passado já não estava funcionando mais. Olha como as coisas mudam rápido. Então o cara estava me dizendo que não, o webinar estava funcionando bem, mas depois a taxa de conversão começou a cair. E eu perguntei, o que você faz com essa lista de e-mails? E a maioria falava, nada, Nathanael, fica parada. A gente compra mais tráfego. E eu falo, você já tentou fazer oferta para essa galera? E muitos diziam que não. E eu expliquei, olha, o que eu mais faço é trabalhar com a lista. Porque eu fico fazendo várias e várias campanhas. Alguns conseguiram, alguns começaram a colocar em prática também, alguns já estavam fazendo isso e eu comecei a ver que aquele era o melhor modelo, aquilo era o que estava funcionando. Eu comecei a ver outras pessoas que faziam exatamente isso. Começaram a fazer várias e várias campanhas, começaram a trabalhar de abordagens diferentes. Um que eu vi fazendo isso, que na época eu falei, cara, é exatamente isso, foi o próprio Frank Kern, que ele tem várias campanhas. Só que no caso dele, ele faz todas automáticas. Então ele compra o lead e ele sabe que as pessoas vão passar por 3, 4, 5 campanhas. A diferença do que nós fazemos, do que eu decidi fazer, é que é o seguinte, por exemplo, eu tô gravando isso aqui agora, hoje. Provavelmente você vai receber isso ou amanhã ou até mesmo hoje, dependendo do horário que eu subir. Então eu decidi que eu vou sempre criar novas coisas, porque eu tô sempre tendo abordagens novas para usar, exemplos novos para contar, histórias novas. Então eu não vou ficar usando a mesma abordagem. Talvez você que esteja me assistindo agora já tenha visto 5, 10 palestras minhas. E a cada palestra você fala, poxa, isso faz sentido, nossa, Nathanael, já te acompanho um tempo, esse é o momento agora que eu quero adquirir o teu treinamento. Então eu entendi que ao invés de ficar tentando achar a carta de vendas perfeita, eu ia criando várias abordagens, vários conteúdos, várias palestras, várias mensagens, e eu ia avançando com o tempo e eu ia entregando esse resultado. Então foi isso que eu aprendi, foi isso que eu entendi, tá bom? Bom, e aí eu falei que o desafio da automação voltou. E eu decidi começar a fazer como eu fazia no começo. A cada semana eu vou executar uma campanha, não vou tentar automatizar tudo. Porque eu comecei a olhar para alguns clientes e eu comecei a querer automatizar para alguns clientes. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, cara, não vou fazer isso. Eu vou continuar fazendo exatamente do jeito que eu estou fazendo. E aí vem uma outra fase, que eu falei, vou começar agora a vender grupos. Se lá nos Estados Unidos eu estou conseguindo ajudar os empresários lá, participando do grupo com eles, no Brasil eu vou conseguir fazer isso também. Ao invés de novos clientes, eu decidi criar um grupo para cuidar deles e fazer acompanhamento no Facebook e permitir que eles tivessem reunião comigo via Skype. E uma outra decisão que eu tive depois foi da criação de novos produtos. O Expert Menos Online já tinha se consolidado como uma formação e eu decidi criar novos produtos para aplicar o que eu chamo de conceito de jornada. O meu objetivo continuou sendo fechar novas consultorias, porém em grupo e com pessoas que desejavam seguir exatamente o que eu estava fazendo no meu negócio. Aquisição, monetização, conteúdo, jornada de produtos e as vendas diárias, as campanhas semanais. Então, o que eu entendi? Eu entendi o seguinte, cara, eu sou um consultor. Eu me vejo como uma agência. Então, eu quero fazer o que esses caras estão fazendo aqui nos Estados Unidos. A galera tá pagando 10, 20, 30 mil dólares para fazer parte de um grupo com eles, onde eles dizem o que tem que ser feito, onde eles orientam, onde eles treinam essas pessoas e eles ganham para dar conselhos. É isso que eu quero fazer esse negócio aí. Eu não quero ter que voltar a fazer o que eu fazia no passado. Então, não necessariamente eu preciso escrever a carta de venda para os clientes agora. Eu posso criar, ensinar eles a criar e eles vão me pagar por isso. Então, quando eu voltei dessa segunda vez dos Estados Unidos, talvez a terceira, que eu tava indo, continuo indo, né? Eu vou 4 vezes por ano para participar de encontro e tudo mais. Enfim, cada vez que eu ia, eu começava a enxergar as coisas de uma maneira mais clara. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser um consultor que ganha por conselhos. Mas eu entendi que para eu ter empresários que me pagam para fazer parte do grupo, eu precisava de uma jornada. Nesse caso, eu posso ter uma jornada, eu tinha uma jornada que foi que eu segui com os meus clientes. Eu comecei com clientes de 1.000, fui avançando, clientes de 10 mil e agora eu tenho clientes que pagam para estar nos meus grupos. Então eu peguei tudo aquilo que eu fazia e falei, beleza, é isso que eu vou ensinar para os empresários. Tá bom? Bom, e agora qual que é o plano que eu quero recomendar para você? Com base nessa história aí, nesses bastidores e tudo que eu passei agora. É você identificar em qual fase você está agora. Nathanael, eu já tenho clientes. Se você já tem clientes, faça como eu fiz. Tente implementar algo novo para ele que gere mais resultados do escopo atual que você realiza. Por exemplo, se você faz AdWords, SEO, mídias sociais, conteúdo,
chega para esse cliente e fala, cliente, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu tentar um projeto novo aqui contigo. E você vai criar uma carta de vendas nova para ele, um vídeo de vendas novo, você vai executar uma campanha, você vai colocar, por exemplo, dentro dos artigos do blog um link para essa página de vendas, você vai fazer um teste com ele. Se ele tiver uma lista de e-mails, melhor ainda, porque você pode simplesmente mandar uma lista de e-mails. Esse plano aqui talvez não seja o mais eficiente, porque alguns clientes podem criar objeções de falar, não, vamos deixar como é que tá, não sei o quê, e aí eu ficaria quieto. Deixa quieto. Não insiste, tá? Mas alguns vão aceitar, e esses alguns que vão aceitar vão ser uma porta de entrada, como foi o que aconteceu comigo. Se você ainda não tem clientes, comece fazendo algo mais básico, como uma presença online. Não tem problema ganhar dinheiro fazendo coisas operacionais no começo. O problema é continuar fazendo isso para sempre. Então eu não estou dizendo que, cara, não vai fechar contratos, vender site, não sei o que. Cara, no começo você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar conta, tem que pagar boleto. Então eu não me importo com isso. Você pode fazer. O problema é que tem gente que passa anos só fazendo isso. Aí é ruim, tá? Então, mais uma vez, vou reforçar aqui. Venda blog, site, faça AdWords, faça o que você achar que deve ser feito. Pagar a conta é a coisa mais importante. Eu vendia site no WordPress, fazia sistema, eu subia fotos para os clientes. Tinha o cliente lá de convite de casamento, ele tinha umas 300 fotos. Eu cortei foto por foto, subi foto por foto, nomeei foto por foto, criei lá uma galeria para ele, não reclamei de nada. Por quê? Porque aquilo estava pagando as minhas contas. Ponto. Uma vez que você ganhe dinheiro, reinvista no seu conhecimento para conseguir contratos melhores e você se sinta mais seguro para gerar resultados. Ou seja, eu fiz aquilo. Não significa que eu ia ficar fazendo isso para sempre. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você está no comecinho agora, fecha o teu primeiro contrato de 1.000 a 1.500. Ah, o cliente pediu um blog, você sabe fazer? Faça. O cliente pediu para postar, poste. Faça o que for. O importante é você ganhar o seu dinheiro. Depois você fala, beleza, cara, tô ganhando dinheiro, posso investir na minha educação. Aí você vai fechando contratos melhores, contratos maiores. Eu fechei contrato de R$600, já fechei contrato de R$1.000 que o cliente me pagava R$500 em roupa. Eu já fechei contratos que o cliente me deu calote. Eu já fechei contrato que o cliente parcelou em 12 vezes e não me pagou. Eu já fechei um monte de coisa, porque eu precisava do dinheiro. Só que com o tempo você vai aumentando a sua capacidade de gerar resultado e você vai ficando melhor naquilo que você está fazendo. Tá bom? Então esse é o conselho que eu dou pra você. Então vamos lá, minha sugestão de meta pra você. São 5 fases, depois da fase 3, você tem a fase 5, que é o momento onde você vai ter uma equipe, tá bom? Então vamos lá, fase número 1, são os contratos de R$1.000 a R$1.500. Aqui é presença online. Então é basicamente você entregar SEO e conteúdo pro cliente. Então quando eu falo de SEO, às vezes você pode colocar um site aqui. Eu vou colocar blog, porque blog é mais fácil. Um blog aqui, linha editorial. E às vezes você vai até escrever um artigo ou outro para o cliente, colocar 2 artigos, alguma coisa assim nesse fechamento inicial. Enfim, isso aqui é o primeiro passo. Opa, deixa eu deixar até aberto aqui, não sei nem porque eu estou fechando. Então você deixar esse primeiro passo. Fase número 2 é você fechar o mesmo contrato de R$1.000 a R$1.500, só que ao invés de fazer presença online, fazer site, você vai fazer uma copy. Você vai vender para o cliente uma carta de vendas. Então você está ganhando o mesmo valor, só que trabalhando menos. Lembra? Eu ganhava 10 mil como full service. Depois eu ganhei 10 mil fazendo consultoria de campanha. Ganhei o mesmo valor, só que fazendo menos e gerando mais resultado para o cliente. Fase número 3, contratos de 3 a 5 mil reais. Aqui é o momento de você vender campanhas de vendas online. Aqui é o momento que você pode fazer o que eu chamo de monetização. Você pode ajudar o cliente a fazer um webinar, uma super oferta, executar um mini treinamento. Então você ajuda o cliente a monetizar uma lista, que é geralmente quando o cliente já tem uma lista de e-mails e ele te contrata e fala, cara, eu tô com uma lista aqui parada, o que eu posso fazer? Aí você pode vender uma campanha para ele. Aí entra o momento da equipe. Quando você quer sair dessa fase, você tá cobrando ele 3, 5 mil, fazendo um treinamento, mandando e-mail pro cliente, super oferta, etc. É o momento para você começar agora a ter uma equipe, porque a equipe vai te ajudar a fazer o escopo mais completo para o cliente, e aí você pode cobrar de 5 a 10 mil reais para fazer campanhas de vendas online, mais o que eu chamo de jornada. Por quê? Aqui você pode ter aquisição, você pode ter monetização, você pode ter ativação e você pode ter a própria jornada de produtos. O que é aquisição? É você ajudar o cliente a construir lista de e-mails com lucro. Então agora você vai ter uma pessoa da sua equipe que vai te ajudar na aquisição, porque é muito difícil você sozinho dar conta de fazer aquisição, de fazer monetização e ativação. Apesar de ser possível, mas o que eu recomendo no começo você vai cobrar um pouco menos, 3 a 5 mil, e você vai fazer só a parte da monetização. E aí quando você já tiver com uma pessoa na sua equipe que possa cuidar do cliente na aquisição, você pode aí adicionar esse serviço. E aí você vai fazer mini treinamento, webinar, sequência de vendas, etc. Ativação.
uma sequência de super oferta para o cliente, gerar novas campanhas, começar a vender outros produtos, porque você vai entrar na jornada, aqui você ajuda o cliente a fazer um upsell, novas abordagens, novos ganchos, enfim, aqui com uma equipe, né, com 2, 3 pessoas na sua equipe no máximo, você consegue deixar uma pessoa na aquisição, uma pessoa cuidando mais da parte ali do conteúdo, e você se concentra nas ofertas, se concentra na campanha, se concentra ali nos produtos, tá bom? E aí chega na fase 5, que a fase 5 é você ter grupos de negócios, que aí você vai cobrar de 5 a 10 mil, depois você pode aumentar esse valor, orientando em grupo e acompanhando na implementação. Então, no final das contas, você vai ficar muito nessas 2 áreas aqui, porque você vai ter uma equipe enxuta, que você vai estar com bons contratos de 5 a 10 mil, e você vai ter grupo. Essa é a melhor maneira para escalar, é com grupos. Só que com grupo, ele vem decorrente de você ter contratos assim. É muito difícil você conseguir ter grupos sem ter contratos validados. Porque como é que você vai cuidar do grupo se você não consegue cuidar nem individualmente? Então, quanto mais preparado você está aqui, mais você para indo. Qual é o melhor momento de você ir daqui para cá? É quando sua agenda estiver lotada, você estiver consolidado com essa consultoria e você tiver mais clientes querendo te pagar 10 mil do que você pode atender. E aí você pode falar, cara, ao invés de você me pagar 10 mil por mês, você vai me pagar 10 mil por ano, você vai fazer parte de um grupo que eu vou te acompanhar. Mas você que vai fazer. E aí, com o tempo, você começa a ter mais pessoas aqui e menos pessoas aqui. O processo que eu fiz foi, eu já tinha muitos clientes de 10 mil, então o meu processo aqui, voltando, eu já tinha clientes de 10 mil, né? Já tinha cliente até de 20 mil, e eu falei, beleza, ao invés de ter mais clientes, eu vou começar a cobrar um grupo agora. E aí eu comecei um grupo de 10 mil e hoje o meu grupo é 30 mil reais. E aí a gente vai colocar, a gente tem projetos que a gente vai colocando dentro disso, né? A gente tem, hoje, né, dentro dos nossos 2 grupos, né, a gente tem cerca de 100 pessoas, né? Que vai dar aí cerca de 50 projetos, 50 empresas. Levando em consideração, na sala da Mente Mexe, por exemplo, a gente tem pessoas, o empresário ele vai em um projeto, né? Então, por exemplo, na sala nós vamos ter aí cerca de 100 pessoas, que são 50 projetos, e aí no grupo de implementação a gente vai ter aí mais 30 a 35 pessoas que vão ficar aí nessa linha. Então, são 100 e poucas pessoas, mas eu vou colocar aqui arredondar para 100 empresas, mais ou menos, que hoje eu ajudo. Então, eu me vejo hoje como uma grande agência que trabalha com um serviço grande no sentido de projeto, né, com clientes, né, eu falo não uma agência grande, famosa, até porque a gente nem se vende como agência mais nesse sentido, né, que eu recomendo que seja um passo para você seguir também. Você começa ali com seu nome, vem a agência, depois a agência se transforma ali em algo mais voltado para um grupo de negócio em si, porque você pode transformar a agência em algo educacional. É como se fosse a agência, o braço de educação que vai na parte aí de grupos. Não necessariamente produtos, você não precisa ter produtos, você pode ficar só na parte de grupos. O que aconteceu comigo em termos de produto foi que eu, particularmente, valido tudo que eu faço nos meus produtos. Então, eu uso os meus produtos como laboratório para tudo aquilo que ensino. Mas hoje eu nem precisava mais dos meus produtos, porque eu já atendo tantas empresas de mercados diferentes que eu posso usar eles como laboratório. Mas eu entendo que faz parte da minha missão também ajudar formar as pessoas, porque hoje eu consigo trabalhar todo o ecossistema. Eu formo consultores, eu treino empresários e eu uno essas 2 coisas, então eu acabo trabalhando aí no todo o ecossistema. Tenho fontes de faturamento diferentes, eu tenho fontes de negócios diferentes ali trabalhando. Mas, sem dúvida, para você que é consultor, para você que é dono de agência, você associar o serviço de campanha de funil mais grupo é a coisa mais lucrativa que tem e menos esforço. Eu tenho muito... O esforço que eu tenho para vender o grupo é muito menor de qualquer esforço que eu faço para vender produto digital, porque um grupo, o empresário já quer aquilo. Tanto que a nossa dificuldade hoje é escolher as pessoas para os nossos grupos, porque são mais pessoas do que a gente consegue atender. Se eu quisesse escalar, eu poderia ter vários grupos diferentes e tudo mais, mas não é o nosso propósito agora. A gente não trabalha nesse modelo agora de escalar, a gente está consolidando as pessoas que a gente está trabalhando nesse modelo, até porque a gente tem os produtos, tem as formações, tem várias fontes que a gente consegue consolidar. Então eu mantenho uma coisa unida, porque uma coisa tem relação com a outra. Mas para você que é agência, esse é um modelo de negócio que você pode seguir. Porque o mais importante aqui é que no final das contas, aonde eu quero te levar é que você comece a receber 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais que seja, para os empresários estarem na sua frente e o empresário perguntar: ô João, essa é a minha empresa, essa é a nossa situação, o que eu faço? Qual caminho eu devo seguir? Porque o que acontece? Hoje, a maioria das empresas, e daqui a 5, 10 anos, isso vai ser a coisa mais comum do mundo, a maioria das empresas, elas vão saber fazer tráfego, elas vão ter equipe, elas vão ter mídia social, elas vão ter tudo. Então, o que a agência Full Service vai oferecer de diferente?
Se a própria empresa agora já tem pessoas na equipe que sabem fazer. Então, por isso que eu digo que a melhor coisa que você tem que fazer como consultor é você se transformar em um cara da estratégia, em uma pessoa que vai dar conselhos, é uma pessoa que vai mostrar para o empresário por onde ele deve ir. Então, o meu objetivo é que no final das contas, você vai se transformar em um consultor, em um dono de agência que ganha dinheiro para dar conselhos estratégicos. Para ajudar a criar posicionamento, para ajudar a criar uma carta de vendas, para ajudar a criar uma linha de produtos. É aí que você vai ganhar dinheiro de fato e vai ser um negócio muito mais tranquilo. Eu não estou dizendo que você vai faturar 10 milhões com a sua agência, acho difícil você chegar nesse valor, mas o que eu estou dizendo é que você pode chegar a faturar aí 1 milhão por ano com a margem de lucro aí de 50% a 60%, com uma equipe muito pequena, com menos estresse, com menos dor de cabeça, com uma vida muito mais tranquila, com uma vida muito mais organizada, com uma rotina muito mais de boa. Existem caminhos para você escalar? Existe, você pode querer falar, não, Nathanael, eu quero atender um monte de cliente, vou aumentar minha equipe. Você toma a sua decisão. Eu preferi trabalhar mais com grupos, manter uma equipe mais enxuta e aumentar o meu valor percebido em termos daquilo que eu ofereço. Eu prefiro ter os empresários que vão me pagar um alto valor para eu dar conselhos, formar os consultores e aí construindo essa jornada. Você vai definir qual é a sua jornada, mas eu quis mostrar esses bastidores para que você possa entender exatamente por que eu tomei as decisões e qual que é a minha visão para o futuro. Então eu vejo que daqui a 5, 10, 15, 20 anos vai ganhar dinheiro com marketing digital aquelas pessoas que entendem de negócios, não de ferramentas. Então, se você quer ser uma pessoa que ganha dinheiro hoje, daqui a 10 anos, entenda de negócios, não de ferramentas, tá bom? Nathanael, mas vamos lá, como é que eu sigo esse plano? A melhor maneira de você estar por dentro das descobertas, das decisões, do modelo de negócio, de tudo que eu ensino, de toda essa minha visão de negócio e como você replica esse negócio, é no Expert Menos Online Masterclass. A gente criou o Masterclass agora para reunir exatamente tudo que eu vivi nos últimos anos e a evolução do modelo de negócios é o que eu ensino no Expert Menos Online. Então eu não ensino só estratégia de vendas, eu não ensino só criar copy, eu não ensino só template, eu ensino isso que eu mostrei agora, modelo de negócio, decisões que você vai tomar, caminhos que você vai seguir, brechas de mercado que você vai suprir. Então, olhando para essa visão geral, se você chegou até o final desse vídeo agora, isso mostra pra mim que você tá sério no seu negócio, que você tá procurando um modelo de negócio mais eficiente e agora você tem uma compreensão muito maior do que muitas pessoas sobre o mercado brasileiro, o mercado internacional, modelo de negócio de consultoria, modelo de negócio de agência. Eu fiz questão de abrir esses bastidores pra vocês, apesar de já ter falado isso várias vezes, em vários vídeos diferentes, de dezenas de maneiras diferentes, eu quis fazer um que eu reúno em um só vídeo toda a explicação, toda essa jornada, pra você falar, Nathanael, essa jornada parece fazer sentido pra mim, são essas fases que eu quero seguir, é esse caminho que eu quero seguir, é esse método que eu quero trabalhar. Nathanael, eu sou empresário, cara, como é que isso se adapta pra mim? Se adapta de você olhar pro seu negócio e falar o seguinte, ok, eu quero montar isso dentro do meu negócio, eu quero ter uma equipe que gere resultado pra mim, eu quero assumir o controle do meu negócio, do marketing e gerar resultados. Então, você consegue facilmente levar tudo isso pro seu negócio, beleza? Bom, então é isso, era isso que eu queria explicar nesse vídeo, eram esses bastidores que eu queria mostrar pra você, mostrei todos os detalhes de como é que foi a nossa jornada nos últimos anos, os bastidores de clientes, de processos, para que vocês saibam, ok, esse foi o caminho que o Nathanael seguiu e agora a minha decisão de é um caminho que eu acho interessante seguir, quero seguir um caminho diferente, enfim, você que sabe. Mas, se você quer seguir comigo, ser ajudado pessoalmente por mim, fazer parte do nosso grupo de especialistas em vendas online, aqui abaixo vai ter o link para você preencher sua aplicação, para você bater um papo com a nossa equipe e se der tudo certo, eu te vejo em breve no nosso programa de formação Expert em Vendas Online Masterclass. Um grande abraço, fica com Deus, vamos em frente, até a próxima e fui!